falar por aqui? Oi. Chique, né? Glória a Deus. Amém. Que presente para mim de Deus poder estar aqui hoje à noite. E noite de chuva, de frio, e tantos irmãos, tantos amigos saíram de casa. E ao mesmo tempo, pastor Valmir, isso torna uma responsabilidade maior, né? Porque eu sei que muitos saíram do trabalho, da escola. Nós estamos lá em Vila Velha, no Espírito Santo, Estado do Espírito Santo. Alguém conhece aqui o Estado do Espírito Santo, Vila Velha? Quando passarem por lá, vai ser um prazer recebê-los. Eu sou pastor da Missão Praia da Costa. Missão Praia da Costa é uma comunidade que fica na Praia da Costa, é fácil achar, reúne todo dia. O pastor Valmir falou assim que ela já foi pequena. Nós começamos com 5 pessoas na praia, eu, minha esposa e 3 crianças, né? Aí depois de muito esforço chegamos a 10, depois voltamos para 8, depois fomos para 15, depois para 12, e até chegar a 200, depois 300, aí voltava para 100, e vamos para frente. E aí hoje já tem um grupinho um pouquinho maior. Mas, sobretudo, o mais importante, em qualquer reunião, é a presença de Deus no nosso meio. E nós não temos dúvidas de que, mesmo que você não sinta, mas Ele está presente nesse lugar. Porque Ele garantiu que seria assim. Amém? E queridos, eu não sei, né? Estou chegando aqui agora, conhecendo de perto o pastor Valmir, a igreja. Eu não sei quem aqui é o mais espiritual, é o mais crente, assim, a pessoa mais santa, mais perfeita, né? Porque geralmente tem pessoas assim, eu não sei aqui como é que é. A gente costuma encontrar pessoas que às vezes vão na igreja só para ver se funcionou direitinho e tal, mas elas já sabem tudo, conhecem tudo, né? Não precisa de mais nada, já viu tudo, né? Se tiver alguém aqui assim, não levanta a mão não. Alguém pode chamar de hipócrita, né? Mas é a verdade, às vezes a pessoa vai na igreja por ir. Outros vão achando assim, bom, eu não sou digno de nada, então não tem nada para mim. Outros acham que são bons demais. Mas a verdade é que achando que é bom ou que não é bom, Deus tem sempre algo para todos nós, e algo novo, inédito, transformador, revolucionário. E eu tenho certeza que Ele me trouxe aqui para falar comigo aqui nesse lugar. Ele não quis falar comigo lá em Vila Velha hoje. Ele falou, você vai lá no Tadel, vou te falar lá. E Ele quer falar com você também no nome de Jesus. E o que eu quero pensar com os irmãos está lá em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Atos capítulo 27. Enquanto os irmãos vão achando aí, depois na saída eu trouxe algumas fichinhas que tem o nosso endereço, tem site, de graça, os irmãos podem acompanhar, e se quiserem inclusive receber informações do projeto, o que acontece lá, pode preencher e nos entregar depois, né? E tem alguns livros ali também de assuntos que a gente trabalha, dos projetos lá. Mas um dos assuntos que tem chamado por demais a nossa atenção nesses últimos tempos, a gente trabalha demais com isso dentro da igreja. Esse texto aqui tem tudo a ver com ele. Eu quero começar lendo com os irmãos o versículo 24. Atos capítulo 27, versículo 24. Quem não tem Bíblia, depois peça um de presente ao pastor Valmir. Eu quero dar uma Bíblia de presente, Natal está chegando, me dá um presente antecipado. Mas mesmo sem a Bíblia, preste atenção, e quem está com a Bíblia, fica com ela aberta, e a gente vai aparecer aqui, ó, que chique, ó. Então você acompanha por aqui, né? Diz assim, então eu vou ler aqui a partir dessa versão da NVI. Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Amém? Amém? Agora preste atenção, a Bíblia não é um livro de histórias do passado.
A Bíblia é um livro da revelação de Deus, do roteiro dele para a minha vida e para a sua vida. Então aqui não está falando só de Paulo e de navegação, está falando de mim, de você, aqui hoje dentro da igreja. E está dizendo o seguinte: ali no lugar de Paulo você pode pôr o seu nome sem medo de errar. Põe o seu nome ali e diz assim: fulano, ou meu nome lá, não tenha medo, meu nome é Simon, não tenha medo. É preciso que você cumpra o propósito de Deus. E Ele, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. E é nesse pedacinho que eu quero parar agora à noite e pensar que Deus, pela graça dele, te deu a vida. Isso é muito forte, hein? Olha lá o finalzinho. Então isso não é história, é a palavra de Deus. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Você entende isso? Deus está falando o seguinte: todos que navegam com você. Você diz: pastor, mas eu não estou navegando, eu estou aqui na igreja, não sou marinheiro, não trabalho em embarcação. Mas a verdade é que você vai perceber que Atos 27 fala de Paulo viajando para Roma, e na sua última viagem missionária como prisioneiro, mas tem tudo a ver com a nossa caminhada em família. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e toda ela é útil para todas as áreas da vida. Ela se aplica, ela tem princípios que concordam com os demais textos para todas as áreas da vida. E nesse texto você vai perceber que fala de problemas iguais aos problemas que nós temos em casa, fala de reações iguais às que nós temos em casa, e fala de soluções iguais às que precisamos ter em casa. E deixa eu te dizer uma coisa aqui: casa, família, não é só para papai e mamãe. Menino e menina, você devia se preocupar com a sua família. Você devia investir na sua casa e aprender que Deus, por sua graça, te deu toda a sua casa. Amém. E Ele quer fazer de você o herói da sua família. Amém. Tem meninos e meninas que dizem assim: não tem nada a ver com isso, eu nem pedi para nascer, eu nem sei por que eu nasci naquela casa. Mas você nasceu naquela casa, porque Deus quer que você seja missionário naquela casa, e que você seja bênção naquela casa. E deixa eu te falar outra coisa, menino e menina. Quem é solteiro aqui? Quem é solteiro aqui, levanta a mão. Glória a Deus, Deus abençoe, Deus te arruma um casamento. E vai arrumar primeiro para quem falou amém. Quem ficou sem falar amém, né, fica para depois. Porque não quer, né? Amém quer dizer: vem em mim. Amém quer dizer isso: vem em mim. A pessoa não falou amém, né? Então preste atenção, solteiro, se você trabalha bem na sua família, depois quando você tiver a sua, você já está treinado, né? Então vamos lá, o que Deus está falando? Que Ele nos dá todos que navegam conosco. Aí você diz: pastor, só não conhece lá em casa. Mas vamos continuar em Atos 27. Dá uma olhadinha no verso de número 37. Verso 37. Eu só quero pensar com os irmãos em Atos 27. Eu sou casado há 30 anos. Tenho 3 filhos. Já tenho 2 netos. Então eu não quero apresentar só uma teoria. Eu quero mostrar para vocês o que Deus usou para poder me ajudar nessa navegação. Então não é só um princípio, não é só uma doutrina, mas é algo que tem valido a pena lá em casa. Eu tenho 3 filhos, o mais novo já está mais velho, o mais novo já está com 20 anos, e todos 3 são comprometidos com o Evangelho, com o ministério. E o que ajudou a gente a chegar hoje
a viver uma realidade onde todos estão funcionando apaixonadamente no reino, são textos como esse. Dá uma olhada no verso 37. Quantas pessoas navegavam com Paulo? Quantas pessoas? Agora deixa eu perguntar, tem alguém aqui que tem 276 pessoas em casa? Levanta a mão que nós vamos fazer uma oração de libertação. Tem não? Tem alguém aqui com 100 pessoas em casa? Não estou falando dono de hotel, pensão. Tem não, gente? 100 pessoas? Alguém aqui que mora na mesma casa com 50 pessoas? 50? Dou-lhe 30, dou-lhe 30, dou-lhe 20. Tem 30 na sua casa? Você mora com 30 pessoas em casa? Oi? Na mesma casa, todo mundo na mesma casa. Glória a Deus. Deus 20 pessoas. Deixa eu te falar agora, quantos tinham no barco de Paulo? O Deus que pode usar uma pessoa para ser bênção na vida de 276, Ele tem alguma dificuldade de usar uma pessoa na vida de 30? O Deus que pode usar uma pessoa para ser bênção na vida de 276, Ele tem alguma dificuldade para usar uma pessoa na vida de 5? A maioria aqui tem 5, tem 4, tem 3 dentro de casa. Se Deus disse, eu dou 276 para um, Ele tem problema de dar 10 para você? Ele disse, não tenhas medo, eis que pela minha graça, você vai chegar no porto, e vai chegar com todos que navegam contigo. E eu venho aqui hoje, irmãos, para reforçar isso na minha cabeça e na de vocês, porque está virando uma bagunça a falta de fé nessa possibilidade, a nível de Brasil e a nível de caminhada religiosa. Tem muitos que não acreditam mais que Deus pode me dar todos que navegam comigo. E eu quero pisar nisso com força e com fé. E eu queria que você tomasse posse disso, porque não é um discurso da Igreja Batista Nova Aliança, não é um discurso de um livro de doutrina e nem de um pastor, é Bíblia. Aí o senhor diz assim, pastor, mas tem exceção. Se o senhor soubesse da jararaca, que é a minha mulher, se o senhor soubesse do pangaré, que é o meu marido, levanta a mão não. Pastor, se o senhor soubesse como os meus pais me abandonaram, se o senhor soubesse quem é meu padrasto, minha madrasta, se o senhor soubesse, pastor, quem são meus irmãos, não falava isso. Mas eu quero te provar, à luz da Bíblia, que por pior que seja, por pior que esteja, Deus te dá os que navegam. Você quer algumas provas? Eu não vou falar tudo, né? Não sei quanto tempo eu tenho, pastor. Mais uns 10 minutos? Não, já demorou, então eu posso falar. Dá mais 5, aí cada um na mão 5 aqui. Vamos fazer assim, na que metade foi embora, eu paro. Verso de número 4, rapidamente então, vamos lá, em verso 4. Diz assim no verso 4: partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem, olha ali, porque os ventos nos eram, então no barco de Paulo, no qual Deus falou que daria a todos que navegavam com ele, o vento soprava a favor. O vento sopra a favor. Não, Deus está dizendo, mesmo que os ventos soprem contrário, eu te dou todos que navegam contigo. E tem muitos ventos soprando contrário. Tem o vento daquele tufão chamado televisão, que sopra contrário à família. Tem o vento do Palácio do Planalto, que sopra contra a família. Tem o vento da faculdade, que detesta a família. Tudo soprando contrário. Mas mesmo soprando contrário, Deus nos dá todos que navegam conosco. Pode aquele trouxa daquele
professor de faculdade que tem um diplomazinho falar que não precisa mais de casamento, mas mesmo ele soprando o contrário, você vai casar e a sua família será uma bênção. Pode na televisão ter aquela bagunça de família soprando o contrário, mas a nossa família ficará de pé. Então, em primeiro lugar, ventos contrários. Olha aí o verso 20. Verso 20 diz assim: quando parte, verso 20, não aparecendo nem. Então, na viagem de Paulo, tinha ventos contrários e não aparecia o sol e não aparecia por muitos dias. E não é assim também dentro de casa, né? Densa escuridão. Você fica tropicando para tudo quanto é lado. Tem semanas que não aparece uma estrelinha lá em casa. Eu não sei na sua, mas se na sua está sempre estrelado, eu te investo umas noites escuras lá de casa. Tem época que o sol não brilha. E nessa época eles não tinham GPS, não tinham radar, não tinham satélite, não tinham celular, não tinham tecnologia nenhuma. Então, pelo sol e pelas estrelas, eles tinham a direção. Mas a verdade é que durante muitos dias não brilhou uma estrelinha lá no barco de Paulo, nem brilhava o sol. E mesmo sem o sol brilhar na sua casa, e às vezes hoje você veio num dia de blackout, levanta a mão agora não, tem um blackout lá na sua casa, ou talvez não está brilhando uma estrela na sua casa, mas Deus garante, não importa os ventos contrários, por nem o blackout, eu te dou todos que na terra. Amém? E para quem não quer também. Olha no verso 20, continua dizendo o verso 20: não apareceu nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater sobre nós. O que abatia sobre nós? O que abatia sobre nós? Agora eu pergunto, existe pequena tempestade? Irmão, se a tempestade já é grande. O que é tempestade? É um coletivo de chuva. Mas quando ele usa a palavra grande, ele está dizendo que é um problema maior do que o maior que existe. É como se os sindicatos todos de problemas se reunissem e eles resolvessem fazer uma manifestação num dia só. Isso é uma grande tempestade. Todos os sindicatos de problema. É o dia que a água acaba, é o dia que a luz queima, é o dia que o cobrador chega, o dinheiro não aparece, é o dia que até o cachorro adoece, o papagaio não fala, a sogra vem visitar. Desculpe as sogras, tem sogras que são boas. Louvado seja Deus. Né? Mas grande tempestade, tudo de uma vez, nota baixa na escola, leva um chute no traseiro do namorado, levanta a mão não, né? Perde o emprego, acontece tudo num dia só. Mas mesmo o sol não brilhando, a estrela não aparecendo, o vento soprando o contrário, mesmo caindo uma grande tempestade, Deus garante: fica firme, eu te dou todos que navegam. Amém? Amém? Irmãos, para trabalhar em células, em grupos, primeiro nós temos que ser missionários dentro da nossa casa. Olha lá no versículo de número 11. Número 11 diz assim: mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto do dono do navio. Eu não vou falar todos os problemas não, senão você vai começar até a chorar. Eu vou só falar mais esse aqui para mudar de assunto. Eu escrevi até um livro sobre esses textos todos, que me ensinam a viver em família. Desses 30 anos de casado, eu e minha esposa e meus filhos enfrentamos ventos contrários, mesmo sendo pastor, né, pastor? A gente não fica dias sem estrela, tem semanas que o sol não aparece na nossa casa, né? Tem dias que cai toró mesmo, tromba d'água. E
E tem dias que a gente fala e ninguém ouve. Olha lá, Paulo falava, mas o cara não ouvia. E você fala, explica, desenha, faz libras, sinais. O filho não entende, a mãe não entende, o pai não entende, ninguém entende. Às vezes o pai está indo assim por brejo, dando com os burros na água. Você explica para o seu pai e fala: pai, me ouve. Para com essa cachaça, ela vai te matar. Aí seu pai: que é isso, menino? Sou muito mais velho que você. Ele dá mais ouvido aos amigos dele de boteco. Ou senão a senhora fala para o seu marido e diz assim: você está vendo esses seus amigos? Não vale de nada. Mas seu marido é teimoso igual a mula. Ou o senhor fala para a sua mulher, fala assim: mulher, muito gênio. Sabe, dá um sorriso, seja mais alegre, vamos envolver com a igreja, faz alguma coisa, assume um departamento infantil. Aí a sua mulher diz: não, eu sou assim mesmo, nasci assim, não vou fazer nada lá, e ninguém gosta de mim, tal. Você explica para ela o caminho da vitória. Fala assim: minha senhora, dá testemunho para sua filha. Mas o centurião dava mais. O centurião, em vez de ouvir Paulo, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Sabe? Agora deixa eu te falar uma coisa. Mesmo ninguém te ouvindo na sua casa, mesmo ninguém te ouvindo, Deus te dá todos que navegam. Amém? Amém? Então vou parar por aqui para te dizer o seguinte: diante disso tudo, tem outros problemas no texto, mas diante disso tudo, tem umas atitudes que o pessoal está tomando aí meio esquisitas. E é contra isso que nós estamos fazendo uma cruzada pelo Brasil afora, conclamando principalmente os cristãos, porque não podemos deixar isso acontecer no nosso meio. Nem lá fora, mas no nosso meio não vai acontecer não. O diabo não vai se andar assim com as nossas famílias, no nome de Jesus. Amém? Amém? Olha aí no versículo 20, diz assim: não aparecendo nem sol e nem aparecendo as estrelas por muitos dias, continuando a bater sobre nós grande tempestade. Vamos ler a última frase. Finalmente, toda a esperança de salvamento. Primeira coisa que não pode acontecer e que aconteceu lá é perder a esperança, é parar de acreditar no milagre. E você não vai parar de acreditar que a sua casa tem jeito, tem cura, tem salvação, e o diabo vai bater em retirada. Porque na hora que você parar de acreditar, perder a esperança, perdeu tudo. Nós vamos continuar esperando em Deus. No Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, único, excelso, soberano, Rei dos Reis. Perdeu-se afinal toda a esperança. Você acredita ainda que seu marido tem jeito de se transformar num grande homem ungido, amável, doce? Você acredita que a sua mulher enjoada, chata, resmungona, ela pode se tornar numa grande ministra de louvor e adoração dentro de casa, na cozinha, no tanque? Não estou falando no altar não, porque no altar é fácil. No altar é fácil, estou falando do tanque. Você acredita que os seus filhos podem ser homens de Deus, de oração, de Bíblia? Ei, meu senhor, o senhor tem filho? Quem tem filho aqui? Você acredita que o seu filho, não sei se ele toma, mas se ele não toma, você acredita que ele pode hoje à noite te tomar bênção, te dar um beijo e te abraçar antes de dormir? Você acredita que a sua filha, antes de ir para o Facebook e passar 3 horas empestecada lá, ela pode sentar no seu colo e dizer assim: eu te amo demais, você é a pessoa mais importante da minha vida do que qualquer pessoa do Facebook, do WhatsApp, do, sei lá, do inferno. Isso é esperança. Isso é esperança no Deus de milagres. Olha lá no verso número 20. Melhor, 15, verso 15, por favor, volta no 15. Uma atitude comum dentro de casa, garotão, é você ver seu pai bêbado, seu pai abandonar sua mãe abandonar seu pai, e aí você não acreditar mais em nada.
Talvez, moça, você nem quer casar. Não sei como é que é aqui, pastor. Mas eu tenho visto moças que não querem mais casar com rapazes porque têm ódio de homens por causa do pai. Eu tenho visto rapazes que não querem casar mais com mulheres porque têm ódio de mulheres por causa da mãe. Mas eu quero te dizer que há esperança para construir uma família abençoada. Você diz, pastor, mas eu falo assim que sua mulher é pastora, seus filhos são tudo ministros, seu genro, não, filho, falo não. Eu falo, apesar das tempestades, do sol não aparecer, da estrela não brilhar, eu falo apesar dos ventos soprarem contrários. Eu falo por causa da promessa. Amém. Olha lá no verso 15, diz assim: o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Vamos ler a última frase? Assim. O que é isso? É Zeca Pagodinho. Você acha que foi o Zeca Pagodinho que fez essa letra? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Você acha que foi ele? Não, isso não estava no inferno escrito há muito tempo. Essa é uma das atitudes comuns lá. Cessamos a manobra e deixamos a vida levar. Porque quando a pessoa perde a esperança, ela diz, agora eu não remo mais, sabe? Não vou fazer mais nada. Estou cansado de lutar para essa família, agora eu vou cuidar de mim. Conhece alguém que pensa assim? Levanta a mão agora não. Deixa eu levantar na hora do apelo. A pessoa diz assim, não, deixa levar, deixa assim, toda família é assim mesmo, todo marido é assim mesmo, toda mulher é assim mesmo, todo pai é assim mesmo, toda mãe é assim mesmo, todo filho é assim mesmo, todo adolescente é assim mesmo. Não é e não será entre nós, entre aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Tem esse negócio de cessar a manobra, não. Nós não cessaremos a manobra. Nós somos um povo que vamos remar até o fim. Amém. Deus disse que nos dará, e então nós vamos remar. Amém? Amém? Mas o que é comum quando a tempestade cai, o sol não aparece? O que é comum quando a estrela não brilha, quando o vento sopra contrário? Perder a esperança. Não acredito mais em nada. Pastor, não acredito, você acha que eu vou chegar em casa e vou encontrar meu pai? E ele vai mudar de vida? Minha mãe? Eu acredito. Eu acredito num Deus todo-poderoso. Segunda atitude comum é parar de remar. Terceiro, verso de número 30. Verso 30 diz assim: tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas. Qual que é a outra atitude comum quando a tempestade cai, o vento sopra ao contrário, a lua não aparece, as estrelas não brilham? Qual a outra atitude comum? Fuga. 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 Diante disso, os marinheiros viram um botezinho menor lá, um botezinho, né? Um botezinho arrumado. Aí os marinheiros disseram o seguinte: vamos continuar aqui, mas não, nós vamos entrar nesse botezinho. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas, a pretexto de lançar. Ninguém sai de casa sem pretexto, todo mundo tem pretexto. E a verdade é que eles acharam o seguinte: nós vamos entrar nesse botezinho mais arrumadinho, menos uso, e aí a gente escapa. Essa é uma outra atitude comum dentro de casa. Tem muitos cônjuges que acham que se entrar num botezinho por aí, né, vai escapar da tempestade. Não é verdade? Quem entende mistério sabe o que eu estou falando, que tem muita gente procurando um botezinho aí para fugir, né? E tem filhos também procurando fugir de casa, até por desculpas espirituais, dizendo assim: eu quero ser missionário bem longe, lá no raio dos quatro, mas só para não ficar perto do pai e da mãe. Nem sempre é uma vocação, é uma omissão. Não estou generalizando. Agora deixa eu perguntar uma coisa: sair do barco e entrar no bote, no bote não ia chover também? Sim ou não? Sim. No bote a estrela ia continuar
sem brilhar? No bote o sol também ia ficar sem aparecer? No bote também o vento não ia soprar contrário? Então qual a vantagem de pular para o bote? Se a chuva cai para todos, se o sol quando some para todos. Essa é a decepção que muitos estão tendo agora, e por isso que estão até suicidando, porque tem gente que já pulou para 4, 5 botes e viu que a tempestade continua caindo para todos os botes, né? Tem gente que já pulou para vários botes, mas viu que quando o sol não aparece é para ninguém, nem para o navio grande, nem para o bote pequeno, nem para o navio velho, nem para o bote novo. Será que você está me entendendo? Então fugir não é a melhor opção. Por isso que mandaram cortar as cordas do bote, porque Deus falou o seguinte: fica aí dentro, eu te dou todos que navegam contigo. Outra atitude comum está lá no verso de número 42. 42, diz assim no verso 42: os soldados resolveram então, já que não dava para fugir no bote, aí fica, mas fica o seguinte, agora é o seguinte, eu vou ficar, hein? Eu vou ficar dentro desse navio. Cortaram meu bote. O pastor falou que bote não adianta, que bote também avacalhou meu sonho. Eu estava achando que eu ia fugir num botezinho aí. Agora eu fico, hein? Mas é o seguinte, tretou, relou, o pau quebrou. Eu arrependo também lá em casa agora eu arrependo. Eu vou ficar, mas vou ficar assim, se me encostar, eu meto fogo. Gente, e isso não é só parabólico, isso não é só ilustração, não é só simbólico, não. Depois que a Suzana Ristoff matou os pais, dali para frente, isso se transformou em algo comum, literal. Tem filhos matando os pais literalmente, não é só com ingratidão e desgosto, não. Tem pais matando os filhos, não é só com abandono, não. Tem irmãos matando irmãos. Isso não é só de uma forma ilustrativa, não, figurativa, não. Isso é literal. Tem gente que fica em casa, mas fica azeda, amarga. É uma bomba pronta para explodir. No nome de Jesus, nós vamos ficar em paz. Sabendo em quem temos crido. E sabendo que Ele é poderoso. E que Ele transforma um Saulo perseguidor num Saulo maior missionário. Então nós vamos ficar já preparando para a bênção. Nós vamos ficar perdoando. Nós vamos ficar ajudando. Porque nós estaremos ajudando um futuro, alguém que no futuro será um grande revolucionário do Evangelho. Quais são as atitudes comuns? Perder a esperança, parar de remar, fugir ou vingar. Eu fico, mas é o seguinte, daqui para frente sei que lava a sua roupa. Eu fico, mas é o seguinte, nunca mais eu trago um copo d'água para você. Para com isso. Hoje você vai ministrar perdão no nome de Jesus. Amém? Amém? Agora deixa eu te dizer algumas coisinhas que eu aprendi. Dá tempo ainda, pastor? Se não der, eu volto outro dia. Dá tempo de eu falar sobre isso. Pastor, tem mais 10 minutos. Não vai falando aí, mais 10. Deixa eu te falar aqui. Vou falar 4 coisinhas então que eu aprendo nesse texto para a gente fazer. Vou falar então rapidamente. Primeiro, lá no verso de número 28. Verso 28. Agora eu vou falar coisas positivas que eu aprendo aqui para sobreviver na tempestade, na falta de sol, de estrelas. Primeiro, lançando verificar a profundidade que era de 37 metros. Pouco tempo depois lançaram novamente o primeiro segredo que Deus me fala aqui, me ensina aqui, é que dentro de casa eu devo sempre estar lançando a sonda. Eu sempre devo estar lançando a sonda. Sabe por que muitas vezes o barco arrebenta antes da hora? Porque você não para olhar para dentro da sua casa, você não lança a sonda. A sonda era para perceber se tinha rocha, se tinha perigo. A sonda aponta para o discernimento espiritual. É para ver o perigo antes que ele aconteça.
é para abrir os olhos. Às vezes assiste tanta televisão que não assiste a família. Às vezes assiste tanto futebol que não assiste a família. Às vezes é tão tarado por dinheiro que não olha para a família. Então lançar sonda quer dizer, pare e começa a sondar sua família, a saber como é que anda seu filho, sua mãe, seu pai. Então, primeiro, discernimento espiritual, correndo. Segundo, depois tem um livrinho sobre isso aí, você lê e você vai ver outros dados sobre como chegar no ponto com a família inteira. Mas lá no verso de número 29, é para lançar o que primeiro? Sonda. Lançar sonda. Lançar sonda aponta para prioridade, para poder você estar olhando dentro da sua casa, como é que você pode ajudar, para não bater numa pedra. Então você está atento. Segunda coisa que eu aprendo aqui, temendo que fôssemos julgados contra as pedras, lançaram outra coisa. O que eles lançaram? 4 âncoras. E da pouco faziam preces para que amanhecesse. O que é a âncora? É o freio. A âncora é o freio. Tem hora que tem que parar tudo e fazer preces. Eu acho interessante, pastor, não sei como é que é aqui, mas na igreja que eu trabalho, eu conheço muitas famílias arrebentadas que continuam correndo arrebentadas, não param para buscar Deus. São as primeiras que deviam chegar no culto e as últimas a sair. São as que deviam estar mais envolvidas buscando a Deus. Deviam lançar âncora, parar tudo e começar a fazer oração, a buscar, a se envolver nos ministérios de oração e tal. Aí chega na reunião de oração, quando chega, é quando tudo já está arrebentado para pedir oração e não para fazer oração. Então eu aprendo aqui o seguinte: se eu quero salvar minha família, eu tenho que estar de olho aberto. Meus filhos já são grandes, mas todo dia eu tenho que falar com eles, tenho que falar com minha mulher, lançar a sonda para ver como está o ambiente lá em casa. E na hora que eu vejo que a tempestade está chegando, o sol está escurecendo, eu tenho que lançar a âncora, ir para o quarto, para o banheiro, onde for, trancar a porta e fazer prece. Terceira coisa, e aí é mais difícil, e talvez você veio hoje aqui para ouvir isso. Olha lá no versículo de número 18, 19, diz assim, 18, diz assim: no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora vai para o 19. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos Então o que eles lançaram no mar? Lançaram prumo, lançaram âncora e lançaram Lançaram o quê? Agora eu pergunto, a armação do navio era o que trouxe a chuva? Ela era do capeta. Aí então trouxe a chuva. A armação do navio era o pecado. A armação do navio era o que fez o sol escurecer. Preste atenção numa coisa: a armação do navio era cara e era importante. O que eu aprendo aqui para poder vencer na vida de família? É que eu tenho que lançar prumo, lançar âncora, e eu tenho que, em determinadas horas, fazer uma coisa muito chata. Eu tenho que abrir mão de coisas que me são caras e importantes. Mas é melhor eu abrir mão delas e salvar minha família do que eu segurá-las e perder a família. Lançar a armação do navio quer dizer que o Senhor vai lançar mão de coisas que o Senhor gosta muito. E o Senhor acha que é direito do Senhor, que ninguém pode tocar nisso. E o senhor está perdendo os filhos por causa disso, está perdendo as filhas por causa disso. A senhora está perdendo o seu marido por causa disso. A senhora diz: eu não mudo, isso aí eu não abro mão, é meu direito. Eu venho te dizer, talvez até te ofenda, talvez você vai ter que trancar a faculdade para cuidar dos seus filhos. Não, pastor, não, isso aí não tranco não, custei chegar lá, mas é melhor chegar no céu com seus filhos sem a faculdade do que chegar no inferno com a faculdade sem seus filhos. Filho, você acha, meu filho, que eu vou vender meu carro por ano para pagar
um acampamento para você, meu filho, você não vai a acampamento de coisa nenhuma, você não vai nada da igreja, porque eu quero ter meus carros, eu quero ter minhas casas, eu quero ter minhas propriedades. Eu quero te dizer o seguinte: é melhor você abrir mão de tudo, lançar tudo no mar para salvar os seus filhos, e para investir nos seus filhos, para eles irem nos congressos, nos eventos, na igreja, dar oferta. Quebra tudo, pastor! Está entendendo? Agora, filho, deixa eu te falar para você também, filho. Talvez, filho, é melhor você jogar no mar o seu Facebook e salvar os seus pais, do que você ir para o inferno com o seu Facebook sem os seus pais. Talvez, filho, é melhor você ir para casa mais cedo e deixar sua rodinha de amigos e dar um beijo lambido de 10 segundos, 20 no seu pai e dizer assim: eu te amo, mesmo que ele tenha cirrose hepática, mesmo que ele seja adúltero, mesmo que ele seja bandido, safado, sem vergonha, filho de uma égua. Mas eu te digo, nós estamos em setembro e até dezembro, se você começa a fazer isso, eu não duvido que seu pai vai estar sendo batizado aqui no nome. Eu não viajei para vir aqui por um programa já pré-agendado, preparado. Deus trouxe. Não vim aqui, sabe, senão porque Deus trouxe. Com muito temor, eu te digo, como profeta dele, para dizer que o seu pai, filho, pode ser uma bênção. Se você melhorar, filho, se você, filho, for mais carinhosa, se você, filho, lavar um prato, tirar uma xícara da mesa, você lançar a armação do seu orgulho no mar, você lançar a armação da sua presunção, talvez um diplominha de uma faculdade que você fez passando com a redação, você acha que você é mais sábio que Deus. Você fez uma faculdade que você entrou com uma redação, era sobre disco voador, e você escreveu sobre o frio. Aí você acha que é doutor, que é doutora. Eu respeito a sua formação, parabéns. Mas é melhor você entrar no céu com seu pai e com sua mãe. Tem que lançar no mar. Agora deixa eu falar aqui o seguinte: lançar o prumo, lançar a âncora, lançar a armação do navio no mar. Lá no verso 38 diz assim, que tem que lançar o trigo no mar também. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse texto começou a me ensinar a ser casado, a ser pai, a ser filho. Minha mãe morreu tem pouco tempo. A ser irmão, a ser avô. E aí, quando eu estava estudando esse texto, pastor, eu falei: pô, lançar o prumo, legal, vou ficar atento. Lançar a âncora, vou orar mais e vou buscar mais a Deus pela minha família. Vou lançar a armação do navio, abro mão de tudo, dos meus sonhos, abro mão de tudo pela minha família. Eu quero que todos eles cheguem comigo no reino celestial. Mas aí depois esse texto começou a me decepcionar. Porque diz assim, que o navio encalacrou e rachou. Aí eu falei: não, Deus, peraí, eu estava indo tão bem no texto. Eu estava indo tão bem, eu estava assim tão feliz de ver que tinha um outro jeito para não pular no bote, para não tentar ter um espírito vingativo, para não acomodar, mas de repente o navio encroa e o navio racha. Eu falei: Deus, e daí? Aí eu cheguei no versículo 44. E quando eu cheguei no 44, aí Deus me mostrou o seguinte. Diz assim no 44: os outros teriam de se salvar em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos lá de casa chegaram a salvo no céu. Amém. Amém. Os outros teriam de pegar os destroços do navio. E foi pegando os destroços do navio que todos se salvaram lá em casa. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo o seguinte: que mesmo você fazendo tudo, você não está isento de uma crise maior. Mas quando acontecer uma crise maior, você continua firme. Você pega o que sobrar, agarra o que sobrar e continua remando. E assim você vai chegar na praia celestial. Amém. Você vai pegar os destroços. Sobrou o que do seu filho? Sobrou um filho doente,
esquizofrênico, por causa das drogas, por causa do álcool, sobrou uma filha mal falada, sobrou um pai capenga, sobrou uma mãe. Você pega o que sobrou, sobraram tábuas, sobraram um pedaço, talvez sobrou um pedacinho da sua casa. Você vai pegar esse pedacinho da sua casa que sobrou hoje à noite e vai remar com ele, e com esse pedaço você vai chegar na praia. Sabe o que eu aprendo aqui? É que por pior que seja, eu não vou abrir mão hora nenhuma da minha casa. Amém? Paulo levantou e disse assim: o Deus de que eu sou, o Deus de que eu sirvo, Ele esteve comigo. 3 S. Eu sou dele, você já é dele? Se você não é dele, acerta a vida com ele hoje à noite. Venha Jesus hoje à noite. Seja de Jesus. Você fala: eu acredito em Deus, já fui batizado. Não estou te perguntando isso. Gostar de Jesus, acreditar nele, ser batizado, isso aí não é tudo. É ser dele, ele ser seu dono. Paulo diz aqui: o Deus de que eu sou. E eu sirvo a esse Deus. Ele diz: eu sirvo. Você serve a Deus? Ou você só quer ser servido por Deus? Pode o Deus de que eu sou, quem eu sirvo, esteve comigo. Ele disse: não temas, porque eu te dou todos que navegam contigo. Eu te dou. Deixa eu dizer, tem muito menino aqui, lá na missão, tem muitos jovens e adolescentes. E eles criaram um movimento lá chamado Contramão. Porque eles viram que os pais não estavam dando no coro, exemplo, testemunho. Então eles resolveram eles serem os pais dos pais deles. Eles evangelizarem os pais deles. Eles ganharem os pais. Em vez dos pais trazê-los, eles estão trazendo os pais. Chama Contramão. Porque a mão certa seria pai trazer os filhos para o Senhor. Mas como tem muito pai e mãe negando fogo, né? Viciado em novela, viciado em não sei o que, não sei o que, aí os filhos fizeram um movimento chamado Contramão. Tem uma ideia, filho. Você vai ser o herói da sua casa. Amém? Amém. Paulo disse: Deus que eu sou, Deus que eu sempre esteve comigo, me deu todos que navegam comigo. Agora, para terminar mesmo, pastor, mais um minutinho só. Faz de conta que isso aqui é a sua casa. Isso aqui é um envelopezinho que eu ganhei. Até que não, faz de conta que isso aqui é a sua casa, é um barquinho. Isso aqui é um barquinho. Para terminar, para ir embora, né? Isso aqui é um barquinho da sua casa, um barquinho da minha casa. Está aqui, navegando, tem vento contrário, tem tempestade, não tem sol, não tem estrela. Meu barco tem que chegar ali, aqui. Aqui tem um obstáculo. Como é que meu barco vai chegar lá? Chega ou não chega? Ó, meu barco está aqui, tem chuva, tem tempestade, tem vento contrário. Meu barco vai chegar lá, vai chegar lá, vai chegar lá. Oh, chegou. Vou fazer de novo, depois você faz em casa, né? Para você lembrar. Vou fazer mais uma vez. Ou senão depois você só vem no culto e faz. Ó, está aqui, sua família, minha família. Tem chuva, tem vento contrário, não tem sol, não tem estrela. Tem gente que acomoda, tem gente que não me ouve. Tem gente querendo pular fora do navio. O navio tem que chegar lá. Aí tem um obstáculo. Aí olha só, hein? Ó, chegou ou não chegou? Chegou, irmãos? Agora presta atenção, hein? Ó, rasgou, amassou, pisou. Aqui, meu barco, minha casa. Rasgado, pisado, não vou cuspir porque aqui é o altar. Rasgado, pisado, amassado, né? Está aqui, minha casa. Um pedaço. Ela tem que chegar lá. Olha só, hein? Presta atenção, hein? Oh. Chegou ou não chegou? Vou fazer de novo, hein? Está aqui, os pedaços. Fica lá. Até cair no chão. Aí você pega. Está aqui, amassado, pisado, rasgado. Tem que chegar lá. Ó. Chegou ou não chegou? Sabe por quê? Porque a questão não é o barco, é a mão de quem segura o barco. Amém? Se tiver nas mãos dele, sabe por que eu escrevo o livro há mais de quase 30 anos? É para poder chegar de forma subversiva na casa de alguém.
Se você conhece alguma família, algum filho, algum pai, tem um monte de assunto ali. Eu escrevi um livro até sobre o Flamengo, uma vez Flamengo. Você fala, pastor, isso é coisa de crente? É para poder chegar em alguns lugares que eles não iam ler sobre escatologia. Mas eu estou falando de Jesus ali. Aí leva uns 10, 20 para dar de presente, né? Para você evangelizar, para você alcançar outras pessoas. Porque nós vamos fazer um grande mutirão contra a família. Todos precisamos de oração. Agora, se você está passando por uma situação mais pesada do que o normal, vem até o altar. Está vivendo uma situação mais difícil, eu queria fazer uma oração com você. Todos precisamos, mas só se você está vivendo uma situação realmente, num gesto assim, eu aceito ser um missionário lá em casa, apesar de eu chegar aqui na frente, vou chegar. Vai chegar mais para frente aqui e falar assim, eu quero ser um missionário lá em casa. Quem sabe, filha, você vai hoje resolver perdoar a sua mãe. Quem sabe, filho, hoje você vai dar um beijo para o seu pai. É melhor você chegar em casa e dar um beijo para o seu pai do que ligar um disco, um CD da Cassiane Alto. Talvez a senhora chegar em casa hoje, a senhora vai fazer uma janta para o seu marido a essa hora da noite como a senhora nunca fez. O seu marido vai falar assim, você bebeu. Você fala, bebi, tomei um córrego do Espírito do Senhor. Aí, menino, você vai chegar em casa, você vai tomar bênção, seu pai e sua mãe. Seu pai vai falar assim, você cheirou alguma coisa hoje. Você cheirou um negócio hoje. Você fala, cheirei da fumaça do altar de Deus. Cheirei muito da fumaça do altar. Aleluia! As águas descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia! Toma posse disso. Deixa eu falar mais algo. Eu, sinceramente, quando subi aqui, senti que tem mais pessoas que precisam realmente receber essa palavra e pegar a sua vida, a vida da sua casa. Olha, eu creio que você precisa deixar Deus agir através dessa oração. Quando Deus trouxe o pastor para cá, é porque Ele tem algo a fazer na sua casa. Você acredita nisso ou não? Mas então, se você está vivendo algum problema, você vem aqui na frente. Se você acha que tem alguma coisa a ser vencida, venha na frente. Porque eu não acredito que Deus vai trazer alguém quando a gente nem planejou aqui, só simplesmente por trazer. Eu acredito no milagre de Deus. Então Deus tem alguma coisa a fazer na sua casa. Diga, na minha casa. Só quem acredita, Deus tem alguma coisa a fazer na sua casa. Diga, na minha casa. Diga bem, eu passo
ela acha que vai vencer o Espírito de Deus que está nesse lugar. Mas você não vai vencer o Espírito de Deus, porque ele vai queimando aí dentro de você, ele vai te desafiando. Você sabe que tem que jogar a armação do navio no mar, você sabe que tem que acertar a vida com Jesus, você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Você sabe que Deus vai te usar para salvar a sua família. Então você vai sair, você não vai sair. Não tenta segurar não. Tenta segurar não. O diabo não consegue segurar ninguém aqui dentro. O diabo aqui é um rato perdido, sem rumo, ele nem entra. Agora deixa eu falar uma coisa, fecha os olhos. A fé é a certeza das coisas que a gente espera. A fé no nome de Jesus, fecha o olho. E pela fé, veja seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão sendo batizado. Exercita a sua fé agora. Vê a sua família sentada ao redor da mesa. Isso é fé. Isso é fé. Veja aquele dia que você vai olhar para o altar e você vai dizer assim: eu e a minha casa servimos ao Senhor. É fé. Eu estou vendo aqui filhos amando os pais pela fé. Eu estou vendo aqui mulheres sendo dóceis com seus maridos. Eu estou vendo aqui maridos sendo fiéis às suas mulheres. É fé. Eu estou vendo um demônio batendo em retirada, cadeias quebradas, portas se abrindo, famílias, meninas deixando de namorar meninas, homens deixando de namorar homens. Você vai descobrir que é melhor do que namorar um homem é namorar uma mulher, rapaz. E moça, você vai descobrir que Deus fez um homem para você. Eu estou vendo pela fé aqui que namoros que estão atrapalhando sua fé vai acabar hoje aqui no altar. Você vai lançar essa água no mar. E deixa eu dizer, eu vim aqui para estragar alguns namoros. Eu vim aqui para estragar alguns namoros. Porque esse namorado, você sabe que está atrapalhando sua família, sua escola, sua igreja. Eu vim aqui para atrapalhar isso. Porque Deus tem coisa melhor para você. Deus tem coisa melhor para você. Ora, cama, fecha os olhos. Pai querido, se alguém aqui estava longe do Senhor, agora hoje à noite, assume o compromisso de caminhar na tua presença. Perdoa pecados e entra nesse coração. Que seja uma noite de libertação, de paz, que seja uma noite de festa, que seja uma noite de doçura, que seja uma noite de poesia, que seja